mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Olá, eu sou Gilmara Medeiros, sou professora da Universidade Federal Rural do Semiárido, FESA, e coordeno o Centro de Referência em Direitos Humanos do Semiárido. É com muita alegria que nós damos início ao 6º módulo do primeiro curso de Promotoras Legais Populares do Oeste Potiguar, curso realizado pelo Centro de Referência em Direitos Humanos do Semiárido, em parceria com o Movimento de Mulheres Camponesas, o MMC. Hoje, estamos presentes eu e Michela Calaça, coordenadora do Movimento de Mulheres Camponesas, e nós temos o prazer de receber Givânia Maria da Silva, quilombola de Conceição das Crioulas, mestre em Educação pela Universidade de Brasília, doutoranda em Sociologia pela Universidade de Brasília e que integra a CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Quilombolas do Brasil. Então, Givânia, é um imenso prazer lhe receber aqui, por sua história, por sua importância, pelo seu trabalho. A gente queria começar lhe perguntando que você falasse um pouco sobre o que é o direito à terra e o território. Obrigada, Gilmara, obrigada, Michela, um prazer, obrigada aí pelo convite. Primeiro, eu queria fazer um histórico rapidinho em relação à questão da terra no Brasil, né? A terra, como eu particularmente, creio que você, assim como a Michela e tantas outras pessoas já abandonaram o conceito de descobrimento, então nós temos que dizer que os problemas da terra começam com a invasão do Brasil, né, onde os povos originários já eram donos, e não é o dono no sentido capitalista, mas é o dono no sentido do pertencimento, do cuidado, da relação harmoniosa com a terra. E essa relação ela foi atropelada com a invasão do Brasil em 1500. Em seguida, novamente, outros atravessamentos do capital fizeram com que essas relações ficassem cada vez mais tensas, né? E aí eu estou falando da captura, do sequestro de pessoas negras do continente africano para serem colocadas na condição de escravas. Aqui no Brasil, de escravizadas aqui no Brasil. Então, esses dois movimentos, tanto da invasão de 1500 como da escravidão e colonização, né, eles fazem com que a terra no Brasil se torne uma questão fundamental para a gente pensar, inclusive, direitos humanos. Né? Então, não há como a gente pensar direitos humanos sem pensar na terra, né? Não tem como. Assim como eu digo que não tem como a gente pensar direitos humanos sem a gente pensar na questão racial e nas mulheres. Então, não há como a gente pensar a terra apenas a partir do viés da classe. A classe não responde, né? Ela não dá conta sozinha dos intercruzamentos que existem entre essa imbricação que existe da relação da terra. Ora, porque os povos originários tinham e têm na terra uma outra relação, e ora, porque também a nossa compreensão de descendentes de africanos também temos outra relação com a terra, que choca exatamente com a lógica do capital, da terra como mercado, como propriedade privada, e como um bem de poder e acumulação de riqueza cada dia mais para poucos e a miséria e a fome para muitos. Eu diria que o racismo alimenta o capital, né? Então, na perspectiva da terra, a gente vê isso, né? O racismo, a proibição dos negros, dos indígenas, essa tensão toda, mesmo depois da Constituição de 88 para cá, Gilmara, ela nos mostra que o racismo alimenta o capital. Né? O capital se alimenta do racismo, assim como se alimenta do sexismo, assim como se alimenta, inclusive, do regionalismo. Né? O capital também se alimenta do regionalismo, das questões regionais. Né? Como que nós somos tratados Nordeste e Sul do Brasil? Né? Como que o mundo, o Sul global é tratado em relação ao Norte global? Então, assim, tem questões bem mais profundas, que eu não tenho tanta competência para tratá-las, eu estou só aqui provocando aí para vocês continuarem o debate, mas eu acho que é isso.
E esse direito, aí eu vou fechar aqui, fechando aqui minha reflexão, esse direito para nós pessoas, para nós quilombolas, ele vem, esse direito formal, ele vem a partir da Constituição de 88, o que não tem sido nada fácil e que tem sido tensões sobre tensões, uma tensão atrás da outra em relação a isso. E por que é tão difícil entender que o Brasil é tão grande e daria para todo mundo ter terra? Porque nós temos esses elementos, atravessados por esses elementos que eu já mencionei. Nós temos uma questão racial, né, profunda, que a gente acha que os índios têm muita terra, então eles não produzem, né, então não deveriam ter aquelas tantas terras, como se a terra fosse apenas, o sentido da terra fosse apenas produzir soja e gado, não tivesse outros sentidos, e nós trabalhamos terra com outros sentidos, de vida, de existência, de cultura e ancestralidade. Seja porque nós, negros, até 1988 sequer éramos sujeitos de um direito, né? E tendo passado aí várias constituições, tendo passado lei de terra, tendo passado Estatuto da Terra, eu não vou nem falar da lei da terra, vou falar do Estatuto da Terra, que é mais recente, e que trouxe conceitos importantes, como o conceito da reforma agrária, do função social da terra, mas ignorou a existência desse campesinato negro, quilombola, que hoje estima ser mais de 6 mil grupos. Então, tudo isso está atravessado com essas questões que eu já mencionei. Então, o direito à terra e o território, Gilmar, é sempre um direito tensionado, né? E para nós mulheres, ainda muito mais tensionado, porque aí não é só a questão racial alimentando o capital, é a questão de gênero e a questão de raça alimentando o capital. Então, você não é comum. Eu lembro quando a ex-presidenta Dilma, eu vou chamar de presidenta porque a gente elegeu Dilma presidenta, então quem deselegeu não fomos nós. A Dilma, quando a Dilma meio que bateu o pé para dizer que os lotes seriam em nome das mulheres, foi uma confusão, não foi só na direita, não, foi também entre nós na esquerda, né, Michela? Havia também, mas agora, mas tipo assim. Então, o que estava ali por dentro, por trás desse incômodo? Era a impossibilidade tida pela sociedade de que nós, mulheres, possamos também ter domínio da terra. Então, a terra está o direito à terra, Gilmara, está aí, mergulhado nessa disputa, né, que nós fazemos, que os indígenas, os povos indígenas fazem, que nós fazemos, que os trabalhadores sem terra fazem, que as pessoas os periféricos, as pessoas das periferias fazem, mas fazem sem dizer que é o território. Isso é que me intriga. Eu acho que a gente tinha que dizer que a questão periférica é uma questão territorial, é uma questão de regularização territorial, e isso foi tirado, porque tiraram da gente o pertencimento territorial, e isso é muito grave, porque a gente fica um ser desterritorializado. E a desterritorialização, ela não é só geográfica, ela é cultural, ela é ancestral, ela é muito mais política do que a gente imagina. Então, isso a educação ajuda bastante a fazer, a socializar, como diz Bell Hooks, a gente nessa concepção. Muito obrigada, Givânia. Diante do que você falou, né, a gente queria também saber qual a importância da terra e território para os povos do campo em geral. Primeiro, Gilmara, eu particularmente não consigo pensar direito sem pensar no território. Eu vou te fazer uma pergunta. Como que eu vou pensar a escola? Né? É a unidade de saúde. A produção, sem pensar no território. Então, eu não posso, quando às vezes as pessoas me vamos fazer uma discussão sobre produção, eu digo, beleza, nós vamos começar pelo território, né? Não, vamos fazer uma discussão sobre educação, não, vamos começar pelo território, não é? Por quê? Porque o território, para nós, né, do campo, e nessa perspectiva, dentro desse viés que eu posso falar, é o lugar do assentamento, né? Do assentamento, não é dos assentamentos, né, da reforma agrária, estou falando disso, eu estou falando do assentamento da nossa história, da nossa existência e da nossa pertença. Então, ele é simplesmente ou fundamentalmente a base da nossa existência e da nossa luta por direito. Eu não posso ir no governo estadual, municipal, pedir para construir uma unidade de saúde na minha região, no meu quilombo, na aldeia, no assentamento. E cadê o território? Até 2007, existia uma resolução do Tesouro Nacional que dizia que a União não poderia investir
em obras que não tivesse como provar o domínio da terra. O que isso significa, Gilmara? Significa dizer que para nós, por exemplo, não, mas o assentamento podia ir lá no INCRA, talvez, a depender do estágio, poderia o INCRA dizer, beleza, assentei, né? E para os indígenas, a terra que não está reconhecida, e para nós, quilombola, que dos 6 mil tem 200 e poucas tituladas. Então, a gente mudou essa resolução do Tesouro Nacional porque a gente justificou que a posse da terra não é um processo simples. Então, as pessoas são punidas duplamente. Elas são punidas porque não têm a posse da terra e elas são punidas porque eram punidas porque a União não podia fazer, botar dinheiro para fazer o poço, a casa de farinha, a escola, a unidade de saúde. Ele não podia botar se a gente não provasse que era dono da terra. Ora, os quilombos existem desde a mobilização para os quilombos desde os navios negreiros, né? Não está relacionado com a falsa abolição, e sim com a resistência, né? Nós somos o segundo movimento social do Brasil, porque o primeiro movimento social brasileiro são os povos originários, que fizeram resistência à invasão do Brasil. E nós também não suportamos 300 anos de escravidão passivamente achando que isso era uma coisa legal. Nós resistimos muito. O problema é que ninguém conta essa história. Essa é a história que o Brasil não conta. E aqui eu vou aproveitar e provocar a Michela, que ela também me provocou, eu vou também mostrar para ela este livro aqui também, escrito por mulheres quilombolas, né? Mulheres quilombolas, territórios de existência negra feminina. Por quê? Porque as mulheres têm uma atuação fundamental nessa construção. Givânia, para a gente é um prazer enorme do MMC. A gente aqui no estado é organizada em várias comunidades quilombolas, então assim, você é uma referência para as mulheres que são do MMC aqui no Rio Grande do Norte. Então, a gente é um prazer conversar com você sobre terra, território, mulheres, sobre como que a gente avança, né? Eu queria que você falasse, né, de como essa nossa luta de terra e território rebate no urbano, rebate na cidade, né? Porque eu acho que esse é uma questão central para a questão quilombola, para a questão negra, e a gente pensar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que isso rebate na cidade. Michela, quando estava fazendo a disciplina de Sociologia Clássica, eu comecei a escrever um artigo. O texto é assim, eu pergunto aonde começa o urbano e onde termina o rural. Um dia, quando eu achar alguém que esteja disposta a refletir sobre isso, até topam parceria, para a gente refletir sobre isso. Onde termina um e começa outro. Porque esse que é o grande problema. Esse é um dos aspectos da desterritorialização, que é jogar todos os problemas que estão relacionados ao campo para o campo, assim como joga os problemas dos indígenas para os indígenas, das mulheres para as mulheres, dos negros para os negros, do grupo LGBTQIA+, para estes, quando, na verdade, são problemas da sociedade, né? E como da sociedade, não pode ser nosso. Eu brinco que eu não tenho problema nenhum, eu só tenho um joelho machucado. É só isso que eu tenho. Meu problema é só esse joelho, que nas 3 quedas ele está machucado. Mas o problema do racismo não é meu. É um problema da sociedade. Assim como também o problema da luta pela terra não é meu, é nosso. Então, nós que deveríamos ter. Então assim, está provado que quem põe alimento na mesa das pessoas é a agricultura familiar. Não são as commodities. Não são quem planta, os que plantam para exportar, né? Porém, isso é uma questão que não é tão bem entendida como isso. Quem cuida ainda, mesmo que não da forma ideal, das áreas, para que a gente ainda possa respirar, são os trabalhadores do campo. Mas não é o campo que precisa respirar, é a população que precisa respirar. Então, aonde termina o urbano e onde começa o rural? Eu acho que é uma reflexão que nós precisamos fazer.
Em 2017, o Supremo Tribunal levou uma causa indígena e uma causa quilombola, a ADI 3239, que a Gilmara deve ter lidado, conversado com ela também lá pelos grupos aí também, que era uma questão em que o PFL, hoje DEM, pedia anulação dos processos de regularização dos territórios quilombola, que é da Constituição, e foi um dia para votação uma questão do marco temporal indígena, de uma área indígena e a questão quilombola. A gente dizia que eles queriam almoçar um e lanchar e jantar o outro grupo. E eu e o advogado Eloy Terena, que é do Por Terena, a gente ficou delegado pelos nossos movimentos para falar com a imprensa. Então, toda vez que a imprensa perguntava assim, mas o problema da terra, o problema de vocês, nós virava para o jornalista e dizia, o problema de vocês não, o problema é seu também. Quando você não tiver mais água para beber, quando você não tiver mais ar para respirar, quando você não tiver mais comida para comer, de quem é o problema? Então, acho que o nosso trabalho no campo, Michela, ele deveria ser muito bem avaliado e fortalecido pelo o mundo urbano, exatamente porque é ele que reflete a melhor capacidade de vida urbana ou não. Os inchaços nas periferias têm a ver com o quê? Com um fenômeno que nós combatemos diuturnamente, que é o êxodo rural. É ou não é uma questão territorial? É ou não é uma questão de regularização fundiária? Claro. É ou não é uma questão de terra? É uma questão de terra, né? E uma questão central, mas que a gente meio que é silenciado, né? A gente é ensinado a não pensar assim. E eu acho que o nosso desafio agora, Michela, é começar a pensar, começar não, insistir nesse pensamento e ensinar os nossos desde cedo, né? Que a cidade não vive sem o campo e que o campo não vive sem a cidade. Mas é mais fácil o campo viver, durar mais uns dias sem a cidade do que a cidade sem o campo. Com certeza. Com certeza. Você, na sua dissertação, você fala das mulheres, né, que foram as fundadoras do Quilombo Conceição das Crioulas. E aí a gente queria terminar essa entrevista com você falando sobre isso, né? Sobre as mulheres quilombolas, a liderança das mulheres quilombolas. O livro também que a Selma organizou, que você vai mostrar aí, também traz isso com muita força, que é a importância das mulheres na luta quilombola. E aí, nessa linha do que você está dizendo, não é só para as quilombolas. A importância das mulheres para a defesa da terra e território, né? Para essa construção de um mundo melhor, justo. Então, a gente queria ouvir você um pouquinho sobre esse tema aí, inspirada em Conceição das Crioulas, mas para o mundo. Para o mundo. Bom, Conceição, como você já sabe, é um território que foi fundado por mulheres. Então, eu herdo essa história das mulheres, né? E herdo de dois lugares. Eu herdo das crioulas e também herdo de um povo indígena que vizinho fez aliança, porque às vezes as pessoas que olham externamente estão sempre querendo que a gente faça, será que vocês fizessem aliança? Será que não seria bom? Ai, meu Deus, eu falei, ai, que preguiça, meu Deus, que preguiça. Isso a gente fez quando nós, sequestrados, chegamos aqui, foi com os indígenas que nós nos encontramos e foram eles e são eles até hoje nossos aliados, nossos parentes, né? Ora que são aliados e não parentes, e ora somos parentes sanguíneos, como é o meu caso, né? Então, é isso. Mas é um território que é formado por mulheres e que mantém uma história de mulheres desde a sua fundação. Conta-se que chegaram 6 mulheres e ali se abrigaram. Tem um feminino, eu estou descrevendo essa parte agora, que esse feminino, que é um feminino que é também geográfico, né? O feminino geográfico. E eu estou tentando desenvolver, mas eu não tenho essas habilidades todas. Mas eu estou tentando desenvolver esse feminino. Olha bem, chegam 6 mulheres, né? Depois uma pessoa chega com uma imagem, é claro que aí a gente sabe que tem uma tensão, né, do cristianismo na busca, na captura, a gente sabe. As mulheres revertem esse jogo, tomam a santa como sua aliada, fazem a promessa, conquistam o território, se tornam donas do território
associa o nome delas ao nome da santa, vira Conceição das Crioulas, mas elas estão cercadas por serras femininas. Serras, serra, que é uma palavra feminina, das crioulas e das princesas. Então, esse feminino, que não necessariamente é o feminismo, que pode ser, mas as mulheres, você sabe que as mulheres nossas, elas não ficam muito agarradas a essas categorias que a academia gosta, que a gente na academia acha lindo, elas fazem acontecer, elas vivenciam, né? Então, se a gente pudesse descrever o feminismo, a gente não podia descrever em situações norte-americanas ou qualquer que fosse. Nós estaríamos descrevendo a partir das mulheres indígenas, das lutas das mulheres indígenas, das mulheres negras, né? Quando resistiam a não. E quem de nós não já ouviu no Brasil? Ah, minha avó foi pega dentro de cachorro. Como se isso fosse uma coisa boa. Porra, isso é um estupro, velho. É um estupro. Nós estamos falando de estupro. E a gente se orgulha de estupro. Como assim se orgulha de estupro? Né? Como eu posso me orgulhar de que uma mulher negra ou branca ou indígena foi estuprada e por isso eu tenho orgulho de pertencer? Não, eu tenho que ter raiva do estupro sempre. Sempre, em qualquer situação, em qualquer dimensão. Então, Conceição é esse território feminino, né? É uma terra de mulheres, né? É essa terra do feminino, e que tem na figura das mulheres esse cruzamento e esse não gosto também muito da palavra protagonismo, não. Eu gosto mais do fazer, né? Tem esse fazer das mulheres. Então, Conceição termina sendo esse lugar que em 1802 as mulheres já se tornavam donas dessa terra, então nós não estamos necessariamente associadas à falsa abolição, porque nesse período da abolição ela estava formal, a escravidão formal, ela estava em vigor, porque nós continuamos numa escravidão, Michela, eu consigo enxergar que nós não saímos dela, nós continuamos nela, só que agora nós temos o viés da modernidade, mas ela está aí nos cercando e se revestindo de várias palavras, desenvolvimento, progresso, e aí vai desse mundo. E Conceição é esse território encravado no meio do sertão de Pernambuco, numa região semiárida, que passa até 7, 8 anos sem chover, mas que as pessoas gostam dali, as pessoas querem estar ali. Né? E eu posso dizer que sou a prova viva disso. Eu passei 13 anos morando em Brasília e eu estou agora aqui. Tudo bem que a pandemia me empurrou mais cedo do que eu imaginava, mas eu estou muito feliz também de poder estar aqui hoje e amanhã estar em Conceição. Né? Então, essa relação de pertencimento, e tem muito um fazer de mulher no meio, não que os homens não façam, mas tem um fazer de mulher muito presente. Então, um pouco isso, Conceição, e que eu acho que não é uma exclusividade de Conceição. Não é. É uma característica, né, de comunidades quilombolas, é uma característica também do rural, não quilombola, em que as mulheres elas têm papéis fundamentais importantes, mas, ao mesmo tempo, são invisibilizadas nas narrativas. Né? Quando você lê os escritos da antropologia, da sociologia, por exemplo, tem hora que eu chego a canso, porque parece quilombo como uma bola, assim, que eu vou chegar lá e vou achar uma bola assim, redonda lá, todo mundo faz as coisas sincronizadas, que é tudo na mesma hora, tudo assim, tudo vai para um lado, vai para o outro, tudo igual, se não for. E não é assim que o campo existe, não é assim que os quilombos são, não é assim que os assentamentos são, não é assim que as aldeias são. Nós temos que é isso. Eu tenho dito que eu não vivo lutando por igualdade. Não. Eu estou lutando por respeito, porque é o respeito que vai manter a diferença, que vai manter a diversidade. Porque se eu igualar todo mundo, eu vou apagar, eu vou anular. Então, o que nós temos feito em Conceição, Michela, é isso, é tentado manter essa diferença e lutar por esse respeito à nossa história, à história do povo negro, à história das mulheres. Givânia, muito obrigada, né, pela sua belíssima participação. É um prazer imenso para a gente, é uma honra tê-la falando e conversando conosco, tanto para o CRDH quanto para o MMC. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher.
participando